Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre saúde. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Bellini, que é médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Brasil. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? De novo aqui. Vamos fazer mais um pouquinho de esclarecer as dúvidas aí. Muito bom recebê-lo de novo. Os internautas têm que mandar, né? Por favor, colabore com a Deus. gente. Mande sua pergunta, porque no final você concorre àquele kit bem bacana dos nossos apoiadores. E o doutor Marcelo está aqui para tirar todas as suas dúvidas, né, doutor? Com certeza. Então vamos lá, como ponto de partida, o que significa contorno facial? Então, uma das coisas que a gente percebe com o envelhecimento é que a gente perde um pouco desse contorno, que é essa linha que determina a transição entre o rosto e o pescoço. Olha. Isso dá, na verdade, esse tipo de linha é que dá juventude, dá jovialidade, porque mostra que a gente tem tudo no lugar, que a gente não está com sinais de flacidez, que a gente não está com perda de tecido, mostrando que o rosto é jovial. Com o envelhecimento, a gente começa a ter uma flacidez maior e acontece do rosto começar a descer aqui um pouquinho e a gente começa a não ter uma linha regular, né? uma linha regular, exatamente. Então, o que pode fazer com que a pessoa perca esse contorno facial? O envelhecimento, a flacidez, o ganho de peso. Às vezes a pessoa tá fora um pouquinho do peso, ela acaba engordando, ganhando um pouco mais dessa região da papadinha e nessa região aqui para baixo um pouco da mandíbula. Então é justamente essa perda do contorno, porque ela dá jovialidade. Jovialidade. E é possível mapear o rosto, identificando alguns sinais de envelhecimento? Com certeza. A gente diz assim, começa a ter diminuição da pele nessa região, da região malar, então a gente começa a ter um pouco de perda de sustentação, porque essa região do nosso rosto, a região malar, ela é muito importante para dar sustentação para a nossa face. Então, muitas vezes a pessoa começa a ter aquele bigode chinês e não é o bigode chinês que apareceu, é porque essa região, da região malar, perdeu a sustentação, a capacidade de sustentação, e aí ela, desabando, gera o bigode chinês. Então, antes a gente pensava o quê? Tem o bigode chinês, vamos só preencher. Nem sempre é o que melhor funciona. A gente às vezes vai fazer o quê? Além às vezes de preencher o bigode chinês, você vai ter que trabalhar a região malar para dar sustentação. Sustentar aquela pele que está exatamente. Então, cada caso é um caso também, né? Exatamente. Tem que ser analisado. Às vezes é aqui, às vezes é esse lado, dependendo da pessoa. A outra coisa que a gente nota com o envelhecimento é que a pessoa começa a perder gordura do rosto. Então, aí também entram os preenchedores que têm a função de realmente dar volume e também estimular a produção de colágeno, que são os preenchedores mais modernos. E também, como a gente disse, a perda da linha, né, dessa linha do contorno do rosto. Entendi. Seria a pergunta, quais são as alternativas para a recuperação do volume e desse contorno facial? Quais seriam as opções, doutor? A gente tem desde equipamentos para trabalhar a flacidez da pele, então os lasers entram, né, a radiofrequência, o infravermelho, são equipamentos que têm a função de estimular a produção de colágeno. E a gente tem os preenchedores que têm essa função de dar volume. Se você perdeu volume nessa região do rosto, por exemplo, ficou mais encovadinho, você vai lá repor volume. Ou você também, além de repor volume, você pode estimular a produção de colágeno. Então, como eu disse, sustentação para essa região, também produzir colágeno para dar um efeito de preenchimento aqui. Para o contorno que se perdeu, você também pode fazer tanto uma reposição de volume como uma estimulação de colágeno. Então, para que você recupere os sinais de jovialidade e de juventude do seu rosto. Esses preenchedores, ele tem um tempo... Quanto tempo dura esses preenchedores no organismo de cada pessoa? Os mais modernos, são à base de ácido hialurônico, junto com uma substância que seria estimuladora. Aí tem vários, tem algumas marcas no mercado que cada um usa um estimulador de colágeno. Então o ácido hialurônico é o mesmo que a gente tem nas nossas células. Entre as nossas células nós temos o ácido hialurônico. Então a função, quando a gente injeta um ácido hialurônico, o nosso organismo entende que aquilo é igual ao seu, não vai produzir nenhum tipo de reação e nem rejeição, então não tem risco de alergia, nenhum tipo de problema, né? Nenhum tipo de rejeição. E aí ele começa a degradar esse ácido hialurônico, que é igual ao que ele tem, porque como é igual,
ele começa a ser degradado, como o nosso também é degradado, né? O do nosso organismo também é degradado. E aí o que acontece? Ele tem uma duração média de 9 meses a 1 ano. Mas, com a presença hoje em dia desses estimuladores de colágeno, eu digo para os pacientes assim, você faz um preenchimento, mas se a gente tirar uma foto sua agora, depois do preenchimento vai ficar bacana, depois quando ele volta, depois de 1 ano, como desapareceu o efeito do ácido hialurônico, mas vai ter também um estímulo de colágeno. Então ele não volta igual que ele veio na primeira consulta. Não volta como era, mas sempre um pouco melhor. Exato, exatamente, porque teve a estimulação de colágeno. E pode ser aplicado de novo? Pode. Depois, passado esse período mais ou menos de 1 ano e pouco, você pode repetir a aplicação. Olha só. Agora aqui, quando falamos em procedimentos, qual seria o processo de aplicação exatamente? Como é esse processo que aplica, como é feito, como é esse detalhe? Então, os preenchimentos, eles são com agulha, né? São feitos com agulha ou um tipo especial de agulha que se chama cânula. Porque daí com um ponto só você consegue trabalhar várias regiões do rosto, você precisa fazer várias picadas. Então, mas geralmente é com agulha ou com esse tipo de cânula. E é feito sempre, lógico, por um médico, dermatologista ou cirurgião plástico, que vai trabalhar, que tem realmente habilidade suficiente para poder fazer a aplicação de uma forma segura. Porque é importante a gente falar, porque a gente fala procedimento, mas às vezes a pessoa que está em casa não Exato. sabe. É com agulha, não é, mas dolorido. É muito tranquilo porque a gente usa uma pomada anestésica ou faz às vezes alguns pontinhos de anestesia, como aquelas anestesias de dentista, e aí depois você utiliza, porque ele já vem, né? As pessoas, como você mesmo falou, as pessoas não têm ideia, o preenchedor, né, a substância, ela já vem na seringa, pronta, não é que a gente aspira e injeta, não, já vem na seringa, você abre a caixinha, já está lá a seringa com o produto, e aí esse produto você só conecta a agulha e faz a aplicação. E não é dolorido? Não. Quando o médico fala que dói, fuja. Então quando a gente fala assim, não, é tranquilo, não. É que é muito tolerável mesmo. As pessoas, no geral, as pessoas sentem, lógico, um discreto desconfortozinho, mas que acabou de injetar, acabou a sensação ruim. Tá tudo certo. Já tá feliz porque já tá vendo o resultado. Nem pensa. Porque é imediato. Você preenche e já vê o resultado. Eu, antes de vir para cá, fiz alguns preenchimentos. E uma das pacientes, a gente até brincou, falei assim, vamos fazer o antes e depois agora. Ela tinha um suco, eu injetei de um lado, dei o espelho, ela falou, é inacreditável, porque você vê de um lado que está preenchido e o outro não. Depois é lógico que eu complementei, né? Mas é legal para a pessoa perceber que existe já a diferença, porque é no ato. Olha que legal, muito interessante. Agora chega uma pergunta, doutor, da Raquel. Quando é preciso começar a se preocupar com o envelhecimento da pele? Então, né, Raquel, a gente nasce e a gente já começa a envelhecer, né? Mas assim, sem radicalismos, mas a gente diz que uma média ideal para que se comece a fazer uma consulta e às vezes até procurar fazer um tratamento que seja mais específico, a gente determina mais ou menos aos 25, 30 anos de idade. Que é o período que é legal começar a fazer uma consulta com um dermatologista. Exatamente. A gente brinca assim, né? É melhor a gente tratar a pele quando ela está, na verdade, no consultório e evitar que a pele vá para a internação ou a pele vá para a UTI, né? O que seria a pele na internação e a pele na UTI? A pele na internação seria aquela que já tem muita ruga e a da UTI é aquela que a gente tem que fazer procedimentos muito agressivos para ter algum resultado, ou às vezes até mesmo não é capaz de um dermatologista resolver o problema e tem que ser realmente um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia grande e tudo mais. Então é melhor sempre a prevenção, né? Consultório. A pele no consultório, depois do consultório. Agora chegou uma pergunta da Tânia. Qual a melhor opção para eliminar a papada? Então, a gente tem alguns equipamentos atualmente com radiofrequência, tem várias marcas no mercado que eles funcionam para realmente trabalhar papada com um pouquinho de flacidez. Mas algumas vezes precisa ser feita uma lipoaspiração, que daí é feito por um cirurgião plástico, existe essa lipoaspiração dessa região da papada. E a gente tem atualmente, às vezes a pessoa confunde, né? Fala assim, papada aqui, mas às vezes ela nota que tem aquela quedinha de pele, aí você consegue fazer alguns preenchimentos próximo aqui para dar uma disfarçada. Mas muitas vezes são equipamentos e que tem um efeito de achatamento da célula de gordura e trabalhar a flacidez, e também
às vezes pode ser que seja necessário que uma cirurgia com uma lipoaspiração. Nossa. Agora veio outra pergunta da Raquel. O que acontece se alguém de 25 anos usa um creme anti-idade? Então, o que a gente tem que tomar cuidado é que geralmente no nosso país, uma mulher ou um homem até os 20, 25 anos de idade, na grande maior parte, 80% da população tem pele mista ou oleosa. Sim. Geralmente, muitos desses cremes anti-idade que são indicados para pele mais madura, 45, 50, 60 anos ou mais, o que acontece? Eles têm uma consistência um pouco mais gordurosa. Sim. E pode gerar acne por obstrução dos poros. Então, a primeira coisa é tentar saber exatamente qual é o tipo de pele, se é seca, mista, oleosa. Se for oleosa, buscar formulações que sejam em gel, ou que sejam em loções oil-free, ou que sejam sem essas condições para não ter desconfortos com geração de aparecimento de acne. Sim. Mas muitas vezes a gente formula para uma mulher de 25 anos, ou para um homem de 25 anos, princípios ativos anti-idade, mas num veículo adequado. Um pouco mais suave, talvez. Exatamente. Né? Claro. Agora chegou outra pergunta, e aqui deixa eu ver de quem é da Raquel de novo. O que é recomendado no dia a dia para prevenir os danos visíveis da pele com rugas e sinais de envelhecimento? Bom, a gente já conversou numa outra vez que eu estive aqui, protetor solar sempre. Depois disso, para uma pele jovem, né, como ela disse, mais ou menos 20, 25 anos de idade, a gente procura prescrever vitamina C, né, fórmulas que contêm vitamina C, vitamina E. Se às vezes ela começa a ter alguns sinaizinhos de mancha, a gente tem uma substância chamada ácido dioico, que funciona super bem. A gente tem algumas outras substâncias que têm um efeito hidratante, como o ácido hialurônico, não injetável, mas na forma de creme. Então, esses seriam princípios ativos que têm um excelente efeito na pele jovem. Olha só. Agora uma pergunta da Érica. Qual a diferença de um produto preenchedor para um redensificador? Então, o preenchedor, ele realmente vai ter o efeito de preenchimento. Agora, o redensificador, ele vai trabalhar a parte do colágeno, vai trabalhar a parte de estruturação da pele. Então, é muito mais... A gente diz assim, que às vezes para você preencher, você precisa fazer um sanduíche. Dá uma base e o preenchimento. A base seria o redensificador e o preenchimento funcionaria como a parte superior. Então, muitos produtos hoje em dia têm ácido hialurônico e algumas substâncias. Então, o ácido hialurônico em creme, por exemplo, ele teria um efeito de preenchedor e teria substâncias como saponinas ou outras substâncias que têm um efeito de estimulação do colágeno. Então, que daria o alicerce e o preenchedor viria em cima. Então, o redensificador é a estimulação de colágeno que dá a base, que dá a estrutura, que dá a sustentação. E o preenchedor teria o efeito superficial. Isso na forma, quando a gente pensa em formulações, em potinho, né? Em cremes e tudo mais. Quando a gente fala nos injetáveis, é sempre preenchedor. Só preenchedor. Preenchedor e estimulador de colágeno. Acontece que ele sempre, o preenchedor injetável, ele vai ter, ele acaba sendo um redensificador. Ele é um preenchedor e pelo fato de ele fazer o estímulo de colágeno também nessa sustentação. Acaba tendo a mesma função. Chegou uma pergunta da Edna. Tomar suplemento DMAI 250 ajuda? Então, o DMAI era uma substância que teve um boom na dermatologia há 5 anos. E hoje em dia, a gente sabe que ele tem um pouco o seu efeito, propagou-se muita coisa e constatou-se menos do que ele realmente... Do que realmente ele dizia fazer. Não que ele seja ruim, mas andorinha sozinha não faz verão, né? Então, o que a gente teria que pensar o que é ideal é que a gente combine substâncias antioxidantes. Hoje em dia tem várias substâncias que têm efeito antioxidante, como, por exemplo, o silício orgânico, a própria vitamina C, bioral, a vitamina E, tem o licopeno, que é extraído do tomate, do extrato de tomate. A gente tem a coenzima Q10, quer dizer, tem várias substâncias que a gente mescla e pode até utilizar o DMAI sozinho, associado. Tem que ser uma parceria, então. Tem que ser o que a gente chama de sinergismo, quer dizer, cada um faz um pouquinho o seu papel. Um pouquinho a sua função. Exatamente. Entendi. Doutor, nosso tempo acabou, foi muito rápido, tem tantas perguntas, estou adorando que todo mundo realmente atendeu nossos pedidos. Já estão mandando as perguntas, a gente vai ter que encerrar, porque nosso tempo acabou. Acabou.
Vem no próximo programa, tá super Com convidado. certeza. Obrigado, Gostaria de desde já. deixar um telefone, um contato, tem um site, e-mail? Eu tenho um enfim. blog que é super Legal. legal, que é o Sua... na verdade, ele é comprido, entendeu? Então coloquem no Google Tá. Sua Pele Blog. Aí aparece lá. Aparece meu blog, que a gente está comemorando 200 mil acessos. Olha que legal. Em 4 meses tivemos 100 mil acessos. Nossa, que bacana. Vamos lá, pessoal. Entra lá que No realmente deve Google ser coloca legal. Sua Pele Blog, já vai aparecer lá um endereço. Ok. Tá bom? Dado o recado. Obrigada, doutor Obrigado Pedro, você. pela Boa presença. sorte. Obrigada. E você não sai daí porque a gente vai para um intervalinho, mas muito rapidinho. A gente vai falar sobre maquiagem, o que você pode fazer para melhorar aqui, afinar as bochechas, os truques com o blush. Não sai daí que é bem rapidinho.